que é a oração, né? E creio que eu não vou trazer nada novo para os irmãos acerca desse tema, né? Porque é um assunto tão abordado, porque é vida, né? A oração é vida para o cristão, é vida para o Filho de Deus, porque é comunhão com o Pai. Mas creio que o Senhor, ao ministrar, ser falado sobre oração nessa noite, é para trazermos ainda mais firme ao nosso coração a importância dessa prática nas nossas vidas, né? A importância de vivermos uma vida de oração. E você que talvez esteja nos ouvindo, possa estar distante desse lugar, para que você se achegue novamente nesse lugar de comunhão com o Pai. E você que já está firme nesse lugar, possa se firmar ainda mais, trazendo à sua memória as verdades desse lugar que é vida e vida em abundância. Então, para iniciar, eu gostaria de compartilhar o versículo de 1 Tessalonicenses 5,17, que nos diz: orai sem cessar. E como eu disse, meus irmãos, todos nós precisamos compreender a importância da oração. Mas o que é a oração? A oração nada mais é do que falar com Deus, do que conversar com Deus. E através da oração, meus irmãos, nós podemos chegar diante de Deus com as nossas petições. Nós podemos chegar diante de Deus com ação de graças, agradecendo por algo que nós sabemos que veio da mão do Senhor, porque na verdade em tudo, assim como a palavra nos orienta, em tudo dai graças. Então nós podemos chegar através da oração em gratidão ao nosso Deus. Podemos através da oração clamar ao Senhor. O clamor é um desejo de intervenção de extrema urgência. Nós podemos chegar através da oração, clamar a Deus por socorro. Diante de Deus nós podemos chegar com as nossas súplicas. Através da oração nós podemos confessar os nossos pecados. Nós podemos adorar ao Senhor através da nossa oração. E nós podemos também interceder, meus irmãos. E nós vemos que Deus, Ele além de criar o homem, Ele se comunica com o homem. Deus não apenas criou o homem ali, vamos lá, voltar em Gênesis ali, capítulo 1, de Gênesis capítulo 1 ao 3, nós vemos Deus ali se relacionando com o homem. Deus não apenas criou o homem, colocou ele ali, no jardim, mas ele ia ali de encontro ao homem, na viração do dia, Deus ia ali conversar com o homem. Nem nós vemos o que o pecado fez, mas louvado seja o Senhor, que Jesus veio e restaurou a nossa comunhão com o Pai, restaurou a nossa comunhão com o nosso Deus. Então a oração é o recurso que Deus criou para que o homem se comunique, se conecte com Ele, e Ele incentiva o seu uso. Nós vemos em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Deus nos mostrando que nós podemos clamar a Ele, falar com Ele, e Ele nos responde. Podemos não ter, meus irmãos, muitas vezes uma resposta no mesmo instante. Sempre que eu vou falar de oração com as crianças, eu sempre falo, Deus sempre responde, mas pode ser de 3 formas: com sim, com não ou espere. Mas o Senhor sempre vai nos responder, porque Ele está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. Então o que precisamos é permanecer perseverantes nesse lugar. Como eu disse, a oração é uma conversa, é falar com Deus, mas a oração também é uma arma, meus irmãos. A oração é uma arma poderosa contra o poder das trevas. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E a palavra também diz que o maligno está ali como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele lança sobre nós seus dardos, suas setas, e através da oração. E como que nós, através da oração, vamos batalhar contra o poder das trevas? Orar de acordo com as Escrituras, confirmando no poder de Deus, confiando no poder de Deus e nos submetendo à nossa vontade e à vontade dEle.
E assim nós sabemos, né, como a palavra lhe fala, nós vamos estar com o escudo da fé. A nossa fé está firmada o quê? Na palavra de Deus, que é a verdade. Então nós podemos usar a palavra de Deus ali na nossa oração e batalhar contra todo levante de Satanás contra as nossas vidas. É uma arma poderosa para nós, filhos de Deus. E desde o Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos a oração apresentada como um ato vital para as nossas vidas, para a comunhão com Deus. Vemos Salmos 5, capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Mostrando essa importância, meus irmãos, de logo pela manhã, né, quando nos levantarmos, nos conectarmos com o Senhor, nos apresentarmos diante dele. E com isso, no decorrer do dia, estaremos ali vigilantes, porque pela manhã nós já nos achegamos ao Senhor, né? Através da palavra nós vemos o quanto isso é importante e fundamental para nós, para a nossa vida, né? No Novo Testamento, nós vemos Jesus, nosso maior exemplo, ele vindo e enfatizando a importância da oração. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A importância, meus irmãos, de estarmos nesse lugar onde é só nós, o Senhor, onde podemos rasgar, né, o coração ali na presença do Senhor. Claro que nós vemos nesse texto, né, Jesus ali, de certa forma, exortando também os fariseus, né, que os fariseus, eles não era o objetivo correto da oração, que é se conectar com o Senhor, que é ter aquele momento ali com o Senhor, comunhão com o Senhor, mas eles faziam para que os outros vissem, nem para que os outros olhassem para eles, vissem aquela aparência de piedade, homens que viviam em oração. Então, de certa forma, Jesus também os exortando, porque eles queriam ficar nas praças, orando alto, em pé, orando de forma que nem é o objetivo verdadeiro da oração. Mas isso não exclui da importância a qual Jesus nos mostra de estar ali em secreto com quem? Com o Pai, em comunhão com o Pai. Podemos rasgar o nosso coração diante do nosso Deus, que é Senhor sobre nós, mas que é Pai, está atento para nos ouvir, está atento para intervir em nosso favor. E meus irmãos, nós também, através da oração, nós podemos obter sabedoria. Vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Como eu vou pedir a Deus? Me achegando a Ele, conversando com Ele, pedindo. Como que a gente pede algo a alguém? Chegando, né, conversando com essa pessoa, pedindo. E assim nós podemos fazer com o nosso Deus. E sabedoria, meus irmãos, buscarmos sabedoria do Senhor. Nós podemos, através da oração, clamar por isso. E assim, né, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nós temos ali sempre a sabedoria do Senhor sobre nós, porque Ele dá liberalmente àquele que pede. E a oração também é um lugar de paz e consolo, como vemos em Filipenses 4, 6, 7. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como assim um lugar de paz, né? Um lugar ali de consolo, porque no momento que nós estivermos, meus irmãos, angustiados, preocupados, né, nós podemos achegar diante do Senhor e colocar ali as nossas angústias, as nossas dores, as nossas petições. E dessa forma, assim como a palavra nos deixa claro, né? A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração, os nossos pensamentos, meus irmãos. Porque vamos ter que colocar diante daquele que pode todas as coisas. Porque muitas vezes nós nos angustiamos, ficamos preocupados, ansiosos com aquilo que não está no nosso controle, meus irmãos. Com aquilo que nós não podemos fazer absolutamente nada a respeito.
Então, quando nós colocamos isso diante do Senhor, né, nós podemos descansar e saber que aquele que pode ouviu, aquele que pode de alguma forma ele intervirá em nosso favor. Então, confiarmos nessa verdade. E meus irmãos, nós vemos a parábola que está em Lucas 18, do 1 ao 7, a importância da persistência. Eu quero ler com os irmãos. Lucas 18, meus irmãos. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouviu o que diz o juiz injusto? E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamaram a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? O Senhor nos dando esse exemplo, nessa parábola, meus irmãos. Que nós devemos persistir, estar sempre perseverantes em oração. Não devemos ter o entendimento de que nós estamos, quando nós permanecemos ali persistentes em algo, colocando diante do Senhor, nós não estamos ali o incomodando, mas Ele vem mostrar que mesmo aquele juiz ali injusto, ele interviu ali em favor daquela mulher, porque ela perseverou, porque ela permaneceu firme. Quem mais o Senhor não fará por nós? Que Ele é justo, é o juiz justo, meus irmãos. Então que possamos permanecer perseverantes em oração, aquilo que você tem que colocar diante do Senhor, se alguma cura, se alguma libertação, algum familiar seu, alguma provisão que você necessita, continue colocando diante do Senhor. E um justo juiz, ele age na hora certa, ele toma as providências na hora certa, e assim o Senhor se fará sobre a sua vida. E muitas vezes, enquanto esse nosso justo juiz, nós não vemos ali Ele solucionando ali o nosso caso, mas enquanto isso, meus irmãos, nós vemos Ele nos sustentando, Ele dando livramentos, muitos que nós nem vemos, mas o Senhor está agindo, porque a palavra diz, não há outro Deus como este, que trabalha por aqueles que nele confiam. E o Senhor está todo o tempo, meus irmãos, intervindo em nosso favor. Por mais que, às vezes, em algumas situações, nossos olhos não contemplem isso, mas o nosso Deus está todo o tempo trabalhando em nosso favor. E nós vemos, meus irmãos, a perseverança. Agora vamos falar e voltar lá no versículo que eu li, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E, meus irmãos, orar sem cessar é uma atitude de constante comunicação com Deus. A oração deve ser uma prática que não assuma apenas momentos específicos da nossa vida, mas que a oração seja algo contínuo em todos os momentos da nossa vida. Eu vou dar um exemplo, e vou até voltar lá no texto de Mateus, onde nós vemos ali Jesus falando que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto, mas uma coisa não exclui a outra, meus irmãos. Sim, é muito precioso esse momento, onde nós podemos ali entrar, estar no nosso quarto ali, rasgando o nosso coração diante do Senhor. Mas, meus irmãos, nós devemos compreender também esse lugar de estarmos orando sem cessar, de estarmos com o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus, estarmos sensíveis à voz do Senhor em todo o tempo e vivermos o momento com o Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas acabam se prendendo apenas nesse momento onde a gente está ali a sós com Deus, e que é muito precioso, meus irmãos. Eu, particularmente, que gosto de falar, de expor. Ali, quando eu vou falar com Deus, eu gosto de em alta voz falar, que eu consigo expressar melhor tudo aquilo que está no meu coração, mas não nos atermos apenas a isso, mas vivermos nesse lugar de oração constante, sem cessar, onde no nosso trabalho,
E nós podemos ali estar conectados com o Senhor, mesmo no lugar que a nossa voz não possa sair, mas que ali a gente esteja ali em profunda comunhão com o Senhor, conectados com Ele, conversando com Ele. No momento que precisar pedir socorro a Ele. Numa fila, seja de banco, seja uma fila de mercado, ali nós podemos estar conectados com o Senhor, falando com o nosso Deus, em comunhão com Ele, lavando uma louça, preparando uma refeição. O Senhor não quer que venhamos nos ater apenas ali na porta fechada do quarto, porque muitos se atêm, mas quando saem daquela porta para fora ali se desconectam com o Senhor. Mas o Senhor quer que tenhamos esse momento com Ele, de rasgar o nosso coração, de estarmos ali batalhando também em oração, mas também, meus irmãos, vivermos isso, vivermos essa oração sem cessar. Vemos ali, né, como o salmista diz, né, pela manhã, né? Isso é muito importante mesmo. Pela manhã ali já nos conectarmos com Deus. Mas e se chega aquele dia, como muitas vezes acontece, meus irmãos, conosco, né? Acontece vários imprevistos já logo pela manhã e você não consegue ali ter aquele momento ali com o Senhor. Então você vai aguardar até você ter um momento onde você pode se ajoelhar, onde você pode se retirar e estar a sós com Deus para se conectar com Ele? Não! Nesses dias nós podemos ali, no nosso interior, no nosso íntimo, estar orando sem cessar, estar conectados com o Senhor sem cessar. Ainda mais nesse tempo, meus irmãos, onde tantas coisas vêm sobre nós como uma onda, buscando nos engolir. Nós precisamos nos ater a essa verdade, que nós podemos em todo o tempo estar conectados com o Senhor, e dessa forma até as nossas atitudes, meus irmãos, até as nossas falas, a forma como nós reagiremos às situações, nós andaremos mais de acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Nós conseguiremos praticar mais e desenvolver em nós o fruto do Espírito, porque estaremos conectados ao Espírito, estaremos ouvindo a sua voz. Então, meus irmãos, né, nessa noite é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, acerca da oração, para que nós tenhamos essa verdade firme no nosso coração, sim, né, termos esses momentos, né, ali com o Senhor, privado, mas entender que nós precisamos orar sem cessar. E esse é um tempo onde muito mais se pede isso de nós, meus irmãos. Muito mais se pede isso de nós, onde o tempo tem sido tão escasso, em que nós podemos estar em oração em todo o tempo, sem cessar, e compreendendo, meus irmãos, a importância da oração. Eu acho que eu até pulei aqui, eu não quero pular não, e eu vou voltar rapidamente, meus irmãos, quando eu falei sobre a oração também ser, que nós podemos chegar diante do Senhor em intercessão, né? Nós vemos 1 Timóteo 2:1 que nos diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quando nós intercedemos por alguém, meus irmãos, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós nos achegamos diante de Deus, não apenas com as nossas necessidades, com aquilo que nós necessitamos, mas nós colocamos diante do Senhor a necessidade do outro, né? A necessidade do nosso próximo, e isso agrada ao Senhor, porque o nosso coração se compadecendo do outro, das lutas também do outro, da necessidade também do outro. Então que venhamos viver uma vida de oração e compreendendo toda essa importância dela nas nossas vidas. É agradável ao Senhor também que cheguemos diante dele, como eu disse, com o coração grato, com gratidão. Então, que a oração, meus irmãos, seja que nos impulsione cada dia mais estar próximos do Senhor e entendendo a importância dela nas nossas vidas, não apenas praticando como algo que eu preciso cumprir. Eu, como cristão, eu como servo do Senhor, eu tenho que ali cumprir um tempo de oração, eu tenho que orar, cumprir ali algo que não seja apenas isso, mas que venhamos entender todas essas verdades através da oração, meus irmãos, e assim vamos romper com muita coisa, e assim vamos vencer muita coisa pelo poder que há
no Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. A palavra diz: tudo aquilo que pedires em meu nome recebereis. E no nome de quem? No nome de Jesus. Então que podemos guardar, reafirmar isso no nosso coração essa noite, meus irmãos, a importância da oração e vivermos nesse lugar que é vida, e é vida em abundância para nós, filhos de Deus, que temos um Pai que está sempre atento, ao nosso clamor e se levanta em nosso favor.